Olá, católicos, tudo bom? Amados irmãos, vejam bem, eu tenho observado nesses quase 11 anos de padre, principalmente nos atendimentos, como muita gente tem dificuldade de entender o verdadeiro Deus. E por às vezes não entender o verdadeiro Deus, é que elas, sem perceber, ou seja, inconscientemente, elas criam o seu Deus, elas criam uma imagem de Deus. E aí, irmãos, porque eu não entendi Deus, eu não aceito o Deus contraditório. Que é o que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos neste vídeo de hoje. Como alguns santos, como alguns personagens bíblicos experimentaram o amor de Deus na tragédia, que eu chamo de Deus contraditório e que nós precisamos aprender. Olhem, vejam como Jesus trata aqueles que ele ama e que o amam, aqueles que ele escolhe, perdão, e aqueles que o escolhem. Em Mateus 14, a gente vê a morte de João Batista. E como foi? Morreu, teve sua cabeça entregue a Herodíades numa bandeja. Nós temos também um outro exemplo, que é Pedro. Pedro que é crucificado em Roma, inclusive que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de ser crucificado como Jesus. Já nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 7, nós temos a morte de Estevão, que foi lapidado, foi apedrejado. Um outro exemplo de uma morte cruel de alguém que segue Deus. Se a gente vai lá no Antigo Testamento, vamos pegar só um exemplo, que é Jó, não necessariamente da sua morte, mas a experiência que Jó teve de perder tudo e continuar fiel a Deus. Olhe como ele trata aqueles que o amam. E aí nós temos tantos exemplos, como por exemplo São Padre Pio, que recebe as chagas, que sofre longos anos da sua vida com dor e vertendo sangue, também uma febre que não se explicava e não se explica até hoje, e depois vem a sua morte, por causa da escolha de Deus. Temos também duas santas que vale a pena citar aqui, que inclusive morreram de tuberculose, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Faustina. Assim morreram. E olha, tem um detalhe da vida de Santa Teresinha. No seu convento ela era perseguida por uma irmã. E aí ela amou Deus ao extremo. Podemos citar Santa Dulce dos Pobres, que morre por problemas respiratórios. Podemos lembrar de São João Paulo II, mal de Parkinson, e morreu em decorrência dessa doença. Por último, vamos lembrar do mais recente, São Carlo Acutis, morreu de leucemia. Irmãos, por que a gente não entende e não aceita esse Deus? Por que quando essas coisas chegam até nós, a gente, ao invés de glorificar a Deus, muitos de nós dizem que isso é esquecimento de Deus? Não, Deus não nos ama só quando está tudo bem. Deus nos ama sempre. Quando as coisas dão erradas, Deus também está conosco. Por isso, aqueles que não entenderam esse Deus do contraditório, eu gosto de chamar assim, o Deus do contraditório. O Deus que às vezes a gente pede por aqui, a graça vem por cá. O Deus que às vezes a gente pede e a graça não chega. O Deus que diz não. E o Deus que permite que a tragédia também chegue à nossa vida. Por que não? O próprio Deus que morre na cruz. Por que não? Isso é amor. A morte de Jesus na cruz foi motivada por amor. Então, quando nós sofremos, quando nós adoecemos, quando nós morremos, também tem o amor de Deus. Ai, precisamos aprender, seja com os exemplos bíblicos, seja com os grandes santos, como citei aqui. Deus nos ama também na dor, Deus nos ama também na doença. Aí também tem Deus.